Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Se você sempre assiste ao programa Está Escrito, ou se já assistiu pelo menos uma vez, sabe que eu sempre termino o programa dizendo a mesma frase. É um texto da Bíblia, o texto que inspirou a criação desse programa, o Está Escrito. Está em Mateus 4:4, onde Jesus diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A verdade é que, assim como sentimos que o relacionamento familiar é mais importante do que até mesmo o pão, assim também descobrimos, quando suprimos essa necessidade de convívio familiar, que ainda tem um outro tipo de fome que continua. É a fome de descobrir e conviver com Deus. E mais, nós descobrimos que isso é ainda mais importante do que todas as outras coisas, do que o pão de cada dia, o convívio da família. Isso é aconchego nosso com Deus. Aliás, isso é mais uma das grandes coisas que o evolucionismo não consegue explicar. Pense bem, se nós viemos do nada, somos apenas matéria. E se somos matéria, como a matéria pode sentir essa necessidade de algo espiritual ou imanente? Como a matéria pode sentir falta de Deus do jeito que nós sentimos? Se nós fôssemos criados apenas de matéria, nunca sentiríamos falta desse aconchego de Deus. O problema é que, em outro sentido, a maioria das pessoas também é parecida com os bebês. Vou explicar melhor. Lembra o que eu disse? O bebê chora, ele não sabe que está com sede, ou se está com fome, ou se ele está incomodado só porque sujou a fralda, ou se algum lugar do corpinho dele está doendo. Ele só sabe chorar. E nós crescemos e continuamos a agir como quando éramos bebê. Sentimos falta de algo que é mais do que pão, mais do que famílias, mas ainda assim, algo fica incomodando. E o pior é que a gente não se dá conta do que é que está faltando. A gente não consegue descobrir o que é. Só sabemos chorar, sentir falta. O nosso texto para meditação, baseado no Evangelho de João, a respeito da vida de Jesus, onde eu quero tirar a maior lição para a nossa vida hoje, está em João, no capítulo 6. João 6, do verso 1 em diante. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu a eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens
o sinal que Jesus fizera, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus estava acompanhado de novo de uma grande multidão. Como sempre, as multidões seguiam a Cristo o tempo todo. A multidão estava sempre procurando encontrar Jesus. Por isso, o seguiram até a outra banda do lago. João explica que eles viam continuamente os milagres de Cristo. Os milagres representam o pão de cada dia, as coisas materiais. Eles são a nossa busca intensa aqui na terra por alimento, saúde e pelo show. A gente é muito curioso. É só acontecer, por exemplo, um acidente do outro lado da rodovia e você sabe, o lado de cá também para totalmente. As pessoas começam a passar assim bem devagarinho só para ver o que está acontecendo. Ninguém para ajudar, ninguém se oferece, mas todos querem ver o que está acontecendo, o show. A multidão que seguia Jesus era, em sua grande maioria, uma multidão de espectadores, pessoas que não se comprometiam com Jesus. E eu tenho frisado isso aqui bastante. Você já percebeu como existe gente assim, até mesmo dentro das igrejas? São multidões, multidões de meros espectadores, que vão ali até Jesus em busca de satisfazerem os seus próprios desejos. Muitas vezes são pessoas egoístas, só querem receber bênção, querem só ficar olhando para ver sinais, milagres, mais nada. Só querem saber do pão e do show. Essas pessoas são movidas pelo espetáculo. E era exatamente isso o que motivava a grande multidão que seguia Jesus nos tempos dele. Eles não compreendiam que cada milagre que Jesus fazia era para que ele pudesse ensinar a verdade. Entendeu? O milagre era feito com o propósito de Jesus ensinar a verdade. Nas bodas de Caná, por exemplo, as pessoas aprenderam que só Jesus pode trazer a verdadeira alegria. O paralítico do poço de Betesda recebeu a ordem: vá e não peques mais. E assim, cada milagre serve para chamar a atenção das pessoas, da gente, a sua atenção, de que o reino de Deus não é aqui deste mundo. O foco de Jesus nunca foi apenas a cura, ou as coisas materiais, ou a multiplicação dos pães, do pão terreno, as coisas terrestres, mas principalmente as coisas eternas. Só que ele também sabia que nós precisamos de comida para sobreviver. Ele entendia isso. Durante todo o dia aquela multidão o havia acompanhado. Havia visto seus milagres, ouvido seus ensinos. A palavra que sai da boca de Deus já havia sido assimilada. Mas agora eles tinham fome do pão material, pois faltava aquele tipo de pão naquele momento. Já era de tarde. Ao ver a multidão, acendeu-se a compaixão de Jesus. Ele se importava com cada ser humano. Mas ele também se comovia ao ver as grandes multidões e as suas necessidades. Ele olhava para uma única pessoa, mas ele também olhava para a multidão. Sabe, eu fico imaginando assim, pensando nessa cena de Jesus com a multidão, fico imaginando Jesus olhando para as grandes cidades, com seus milhões e milhões de habitantes. Ele também se importa com as multidões, mas ele vê no meio da multidão o indivíduo e as suas necessidades. Ali. Coisas que ninguém vê, Jesus vê. Todas aquelas pessoas estavam famintas e cansadas. E era preciso dar-lhes de comer. A Bíblia diz que havia cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Talvez o número tenha ultrapassado uns 20.000, não sei. Fico imaginando assim as mães com seus bebês no colo, outras crianças pequenas, puxando a saia da mãe, sabe como é que é? Pedindo comida: mãe, estou com fome. Afinal, elas estavam cansadas depois de um longo dia. Jesus bem sabia que nem só de pão viverá o homem, mas ele também era sensível ao fato de que o pão é essencial à nossa vida. Ele se importava, sim, com as necessidades físicas das pessoas. Ele se importava, sim, com as necessidades físicas das pessoas. Tem um conhecido teólogo chamado Stanley Jones, que tem uma frase interessante, onde ele diz o seguinte:
um estômago faminto ao longo de todo o dia, não prepara a mente para compreender os mistérios e a glória de João 3,16, durante o culto da noite. Todas aquelas pessoas passaram o dia ouvindo as palavras de Jesus, mas agora chegou a hora de nutrir o corpo que ansiava por alimento. Jesus então perguntou primeiro a Filipe onde se podia conseguir comida. Filipe, que era de Betsaida, sem dúvida conhecia o lugar e poderia dar uma resposta. Filipe deu uma resposta, desesperada. Eu imagino Filipe assim, olhando para aquele oceano de cabeças e dizendo: Senhor, é impossível ter alimento para tanta gente. Não tem jeito, nós não temos nem dinheiro para isso. Ele disse que, embora se pudesse conseguir comida, seriam necessários mais de 200 denários para dar uma mínima quantidade a cada um dos componentes daquela vasta multidão. Um denário representava a diária normal de um operário, o salário de um dia. Filipe calculou e perguntou: como, Senhor, nós vamos conseguir dinheiro de 6 meses de trabalho para comprar toda essa comida? Embora tenha apresentado a dificuldade para Filipe, Jesus já sabia a solução do problema. Na verdade, Jesus quis provar Filipe, é o que disse a palavra. Fez isso para experimentá-lo, não apenas a ele, mas aos discípulos também. Então apareceu ali na cena André. Ele tinha encontrado um garotinho que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. É muito possível que esse garoto tivesse levado essa comida para almoçar. Quem sabe ele saiu para passear, passar o dia fora, como fazem os garotos, e de repente se uniu à multidão e ficou ali entretido. André tinha o costume de sempre levar pessoas até a presença de Jesus. O garoto não tinha muito o que oferecer. O pão de cevada era o mais econômico de todos. Ele era um menino pobre. Era o pão das classes mais pobres. Você percebeu que as respostas dadas pelos discípulos ao experimento feito por Cristo mostram a impossibilidade do ser humano de resolver certos problemas? E isso em resultado da falta de fé que eles tinham em Jesus. Nenhum deles se lembrou que Jesus poderia realizar um milagre. Olharam só para as coisas que estavam ali, à mão. Às vezes a gente olha só para o que a medicina pode fazer. Às vezes a gente olha só para o que o nosso dinheiro pode fazer. Só o que eu posso fazer, o que as minhas forças. Mas a gente se esquece de olhar para cima e lembrar que lá em cima tem um Deus querendo fazer um milagre na sua vida. Às vezes olhamos só para a nossa depressão e esquecemos que tem um Deus querendo tirá-la de nós e nos libertar. Eles tinham visto muitos milagres de Jesus, a água sendo transformada em vinho, o paralítico andando, mas não conseguiam pensar naquela hora do problema numa solução que Jesus pudesse dar. Sabe quando parece impossível consertar um relacionamento? Quando a cura é impossível, quando você vê que os seus filhos estão passando fome, aí você pode voltar-se a Jesus e dizer: querido Jesus, eu já fui até onde eu poderia ter ido. Agora só depende do Senhor. É quando a gente já não tem mais o que fazer, quando a medicina já fez de tudo, quando se torna impossível pagar as dívidas, quando se torna impossível achar o caminho certo para Jesus, que Jesus diz: agora é comigo. Só que é você que tem que convidar Jesus. Ele espera o seu chamado, a sua entrega. Em Lucas 18, 27, Jesus diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Em Gênesis 18, 4 está escrito: acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Então Jesus pediu para que toda aquela multidão se assentasse sobre a relva. Primeiro ele pôs ordem na casa. Eles deveriam ficar em grupos de 50 ou de 100 pessoas. Jesus tomou aqueles pães e, tendo dado graças, prestou atenção? Eu tenho que abrir aqui um parênteses. Ele agradeceu a Deus. Ele não abençoou, nem pediu bênção sobre o alimento. Ele agradeceu. Com certeza, ele usou a forma judaica mais comum de ação de graças, que é assim:
Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que produz o pão sobre a terra. E de repente começou a distribuir o pão entre eles. E os discípulos distribuíam para as pessoas. E também os peixes. O quanto queriam, diz a Bíblia. Jesus transformou os 5 pães de cevada do menino, a simples comida dos humildes, e transformou os peixes em um vasto restaurante para mais de 20 mil pessoas, talvez. Como? Num passe de mágica? Não. Jesus não era mágico. Ele era o próprio Deus feito homem. Ele era o pão que desceu do céu, saciando a fome daquele povo todo. Me preocupa que hoje se fale tanto de milagres e de prosperidade em igrejas, mas que tão poucos atendam às necessidades dos que passam fome. Fome mesmo, do pão material. A essência do Evangelho pode ser encontrada no Antigo Testamento, lá em Isaías 58, 6 e 7, onde diz assim: porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Me preocupa quando a minha igreja se preocupa tanto em dar o pão da palavra e se esquece do pão de farinha. No outro dia, após a multiplicação dos pães e peixes, toda aquela multidão saiu para procurar Jesus. O povo, vendo que o mestre não estava em Tiberíades, ali o local da multiplicação, tomou os barcos e foi até Cafarnaum, no outro lado do mar. E ali encontraram Jesus. Infelizmente, o povo buscou a Jesus não para receber a bênção espiritual, a libertação, a paz, a salvação, a libertação dos pecados, a mudança de vida, a mudança de mente. Eles estavam ali para receber bênçãos materiais. Por isso Jesus disse para eles no dia seguinte: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Isso está em João 6, 26. Quando é que a gente vai aprender? Quando a gente vai dar importância ao que realmente importa? E Jesus completou no verso 27, dando a eles um conselho sério: trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Quando eu falo a gente, sem dúvida, eu estou me incluindo em tudo isso. Todas essas lições que eu fico aqui ensinando. Para mim, isso tudo é uma grande caminhada. E quantas vezes eu tenho saído, feito desesperado, tentando resolver os meus problemas. Quantas vezes eu esqueço que Deus pode resolver os meus problemas para mim, que Ele pode fazer os planos dEle para mim. Como demora para a gente entender que quando Deus diz: eu, o Senhor, sou o teu pastor e nada te faltará, Ele não está querendo dizer que o meu dinheiro, o seu dinheiro, nunca vai faltar. Que nós teremos garantido sempre o dinheiro, o pão, a saúde. O dinheiro, o pão, a saúde. Quando a gente vai entender que ao invés de querer fazer a gente ficar rico, Jesus quer ensinar a gente que ninguém precisa de ser rico para ser muito feliz. Muito, muito, muito mais feliz do que qualquer bilionário. É isso que Jesus quer dizer para você hoje. Ele quer dizer: filho, eu sou o pão da vida que alimenta você. É lógico, eu não me esqueço de que você precisa comer, beber, vestir, morar, se deslocar. Eu não esqueço isso. Mas filho, por que você continua me buscando por causa do pão material, o pão de farinha? Ele quer olhar para você e quer dizer hoje: filho, dependa de mim e eu vou mostrar para você um caminho muito, muito melhor do que o do dinheiro. Jesus olha para você hoje e diz: filho, se você tem sede, vem a mim. Se você tem fome, vem a mim. Filho, atente para o fato de que a sua fome não é somente física e a sua sede também não. A sua maior fome é a fome espiritual. Enquanto você ouve a música,
Deixe o Senhor tocar a sua vida. Faça isso. Muito mais do que ver, é preciso viver. Muito mais do que ouvir, é preciso sentir. Demonstrar o amor é fazer como Deus, que desceu lá dos céus e entre nós se envolveu. Muito mais do que ver, é preciso se dar. Muito mais que sentir, é preciso lutar. Repartir o pão, estender a mão, demonstrando a fé numa grande missão. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão, é um escravo da fome a mais. Muito mais que fugir, bem pior se negar. Muito mais que não ver, bem pior se omitir. Demonstrar o amor é fazer como Deus, que desceu lá dos céus, se entregou e morreu. Como ouvir e negar, somos todos mortais. Como ver e não ver, somos todos reais. Muitos têm tão pouco e outros têm demais. E perante Deus, todos somos iguais. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão, é um escravo da fome a mais. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão, é um escravo da fome a mais. É um escravo da fome a mais. Então, Jesus falou com você? Despertou aí um desejo de estar ao lado dele? Então vamos confirmar esse desejo através de uma oração de entrega. Feche os olhos. Deus amado, toma conta dessa vida que hoje se entrega nas tuas mãos, Senhor. Abre esses olhos, o coração. Abre a nossa mente
E quando nós sentimos falta de alguma coisa que não sabemos o que é, que possamos perceber que o que nos falta é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje, você viu que a palavra de Deus tem poder não apenas para criar o mundo, mas pode saciar todo tipo de fome que você esteja passando. Que tal você se alimentar cada dia do pão da vida? Faça contato conosco e você vai receber em casa a revista Princípios totalmente de graça. Ricamente ilustrada, com linguagem bem clara e exemplos práticos para fazer você se alimentar da palavra de Deus. Você pode agora mesmo telefonar para 0 operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br. Ou também pode escrever para a Caixa Postal número 7, CEP 12.300 970, Jacareí, São Paulo. Estamos esperando por você. E você ainda pode contar com o plantão de dúvidas do programa Está Escrito. Uma equipe preparada só para atender você. Faça contato conosco, nós estamos esperando por você. Muito bem, esse programa chegou ao fim, mas foi só este, por enquanto. Eu vou ficar aqui esperando você no próximo programa, ansiosamente. E até lá, não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.